Olá, queridos irmãos e amigos. Recentemente eu recebi um vídeo em que um determinado pastor com outros pastores estavam reunidos em uma casa com um grupo de pessoas que não compartilhavam da mesma fé. Até aí, sem problema nenhum. Eles estavam celebrando, segundo ele, a ceia do Senhor. E essas pessoas estavam participando desse momento. E um determinado momento do vídeo, uma hora, esse pastor que estava com o violão, né, um deles, ele canta uma música em homenagem a essa entidade religiosa desse grupo que não compartilhava da nossa fé, para aquele momento do memorial instituído por Jesus, a ceia do Senhor. Bom, irmãos, nesse episódio, a minha mente ela flutuou, ela viajou por vários campos e vários textos bíblicos e eu refleti muito sobre esse episódio, mas eu quero me ater apenas à ceia do Senhor, a questão da ceia. Primeira coisa, termos pessoas ali que não compartilham da nossa fé, termos na nossa igreja, né, ou em qualquer ambiente em que a ceia estiver sendo celebrada, não há problema algum. Né? O problema é que a ceia foi um memorial instituído pelo Senhor para que nós lembrássemos e refletíssemos o maior trabalho de Deus, né? O ato maior de amor de Deus para nos resgatar. E é um momento de reflexão, é um momento de tanta coisa acontecer dentro do nosso coração. Como já disse o pastor, né, várias vezes, não é um momento místico em que você vai receber algo sobrenatural, você vai ter superpoderes, o pão não vai se transformar em carne de Jesus, nem o vinho no sangue dele, não há nada disso. Mas é o memorial mais importante que nós temos, porque foi através do trabalho do nosso Senhor que nós hoje temos acesso direto a Ele. Então, eu vou ler um texto que o pastor sempre lê antes da gente ceiar, que está aqui em 1 Coríntios, né, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 23. Diz assim: Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba do cálice. Eu vou até aqui. Veja, irmãos, existem alguns grupos, algumas pessoas que, com o pretexto de dizer que determinadas religiões sofrem preconceito pelos cristãos, né, são humilhadas, são isso, aquilo, outro, elas tentam fazer tentam agregar, juntar, fazer um sincretismo religioso, né, uma mistura ali de religião. Nós sabemos que nós não fomos chamados para isso. E devemos lembrar que essas pessoas que fazem esse tipo de coisa, que têm esse tipo de atitude, né, de discriminar qualquer religião que seja,
né, até mesmo uma denominação, né, diferente da nossa, essas pessoas ainda precisam de conversão, elas precisam ainda entender o que é o Evangelho, né? Porém, eu fico imaginando como se, por exemplo, Paulo chegasse lá em Atenas e visse aquele monte de deuses, né, e quando ele prega sobre o Deus desconhecido, ele fala: olha, tá vendo esse Deus desconhecido aqui? Esse é meu Deus. Então ele também veio aqui para a gente, ele que eu vim falar dele hoje para vocês, e junto aqui com os outros deuses, né, a gente celebrar, né, em homenagem a todos eles cantarem, fazerem ali todos os rituais dos outros deuses e tudo mais. E não foi para isso que nós fomos chamados, irmãos. Ao mesmo tempo, no Antigo Testamento seria a mesma coisa como o povo judeu já fez várias vezes, né? Pegar e sacrificar, por exemplo, a Moloque, seus filhos, né? Quando houve esse sincretismo entre, por exemplo, as religiões da Babilônia, do Egito, da Assíria, quando o povo era cativo, né? Desses reinados, havia sim essa mistura, havia tudo isso, mas de forma equivocada. Tanto é que Deus os puniu severamente. Não podemos servir a dois senhores, né? Porque a gente vai agradar um e vai aborrecer o outro, disse o Senhor Jesus. Então nós não fomos chamados para isso. Nós não fomos chamados para nem para falar mal, né? Nem para criticar qualquer religião que seja, nem para negar a nossa fé. Nós não fomos chamados para negar a nossa fé. Nós somos chamados para proclamar o Evangelho em amor, né? Fazendo com que, olha, você está aqui, mas esse ato aqui de estar conosco, essa ceia, esse momento, esse memorial, ele é importante por isso, isso. Nós temos quais são as implicações, né? O que a gente faz aqui nesse momento da ceia? A gente lembra o trabalho pesado, árduo de Jesus na cruz, morrendo por nossos pecados, e a gente traz isso à memória e examina a nossa vida e relembra o ato mais importante que aconteceu na vida do cristão, que é receber essa salvação gratuitamente de Deus. E será que essas outras pessoas têm essa consciência? Quando Paulo fala que examine-se a si mesmo, será que ele tem condições de examinar? Será que ele recebeu esse Cristo no seu coração? Só quem recebe, faz uma confissão pública de fé, quem realmente entrega a sua vida a Cristo, porque o Evangelho não é uma história da carochinha, é uma vida, é uma caminhada ao longo com o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, não é algo para todos, não. É para aqueles que realmente se entregam. Por isso que esse ato, apesar de não ter nada de místico, sobrenatural e nada disso, é tão importante, porque nós reconhecemos na ceia do Senhor a importância do trabalho que Ele fez para nos resgatar e vivermos eternamente ao seu lado pelo sacrifício perfeito que Ele fez na cruz. O próprio Deus desceu à terra e fez isso por nós. E isso, a ceia do Senhor, ela está separada para aqueles que compreendem isso, e não para aqueles que não professam a nossa fé, para aqueles que não conhecem essa verdade que nos salvou, que nos libertou. Vamos orar? Deus amado, obrigado porque, por causa do teu sacrifício na cruz, nós fomos resgatados, nós fomos libertos, nós fomos salvos dos nossos próprios pecados. E por isso temos direito à vida eterna contigo. Porque o Senhor fez esse trabalho por nós, e não por nenhuma atitude nossa, nenhum trabalho, nenhum esforço que possamos realizar. Portanto, Senhor, abre a mente, abre os corações das pessoas que não têm esse entendimento, para que elas possam saber, ó Deus, que o cristianismo, o Evangelho é coisa séria, não é brincadeira, é algo real, é algo que transforma, que liberta, e que os nossos amigos
que ainda não são crentes possam ter esse entendimento em amor, sabendo que nós não os odiamos, mas queremos sim que cheguem a esse entendimento como nós chegamos, porque somos chamados para proclamar a verdade, independentemente se a pessoa vai aceitar ou não, porque o Evangelho é uma semente e ela brota em terra fértil, brota naquele que está disposto a aceitá-lo. Portanto, Senhor, dá firmeza aos teus servos, aos crentes, que não caiam em armadilhas, em ciladas, que o entendimento seja realmente pleno daquilo para que fomos chamados. É o que peço a Ti, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Queridos, Deus os abençoe.